O domingo foi um dia em tanto para o torcedor do Internacional, que foi ao Beira-Rio e conferiu uma goleada sobre a equipe da Chapecoense pelo placar de 5-2. Muitos pontos interessantes a serem destacados da entrevista coletiva do técnico Diego Aguirre. Ele falou sobre uma nova alternativa que ganha para o setor do ataque, elogiou o Patrick, a sua partida e a reação do jogador perante o torcedor, falou também sobre a dupla Taison e Yuri Alberto, que acabaram com a partida contra a equipe da Chapecoense. Claro que teve corneta e teve comemoração pelo momento ruim do rival, que hoje perdeu para a equipe do Santos. E Matheus Cadorini também comemora o seu primeiro gol como profissional no Inter. Esse é o Diário do Inter KTO. Domingo, 10 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO desse domingo. E eu sei que de vez em quando tem torcedor gremista que acaba por aqui. E eu sei que o torcedor gremista hoje tá chateado, mas esse é um diário pro torcedor colorado. E o Diário do Inter hoje é só alegria, só felicidade. Aliás, um ótimo domingo em Porto Alegre. Foi essa a provocação que fez o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto, em seu Twitter. Vão dizer que não foi uma provocação? Vão dizer que foi só por causa da goleada do Inter contra a Chapecoense? Ele até pode dizer isso, mas ele postou logo depois que o jogo do Santos contra o Grêmio acabou. Então ele deu aquele toquezinho, né? Ele deu aquela cutucadinha, até porque hoje o cara viveu um dos dias mais especiais da sua carreira, sem dúvida nenhuma. Antes do jogo contra a Chapecoense, ele dizia que ensaiava e sonhava com um dia em que ele faria um gol e poderia correr pra galera. Algo que não tinha acontecido ainda porque ele só tinha atuado para estádios vazios. Hoje no Beira-Rio ele marcou 3, fez um hat-trick, caiu nas graças de vez do torcedor colorado, é o artilheiro do campeonato com 10 gols, empatado com o Hulk, empatado com o Gilberto, mas vive um grande momento. O Yuri Alberto foi o cara desse domingo. E claro que depois de todo o carinho que ele recebeu no estádio, da torcida do Internacional, eu mesmo vi depois do jogo acabar, ele ficando ali 5, 6 minutos só atendendo o torcedor, tirando foto, ele já entrou no espírito do torcedor colorado nesse domingo e deu uma zoadinha no Grêmio, que perdeu para o Santos e está cada vez mais se complicando dentro do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Yuri Alberto foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Diego Aguirre, que eu destaco alguns pontos aqui para você. E o principal ponto para mim é que o Aguirre comemorou a alternativa que ele ganha para o setor do ataque. E ele falou sobre isso quando eu questionei a ele sobre os testes que ele acabou fazendo no segundo tempo da partida. O jogo estava 4-0 já para o Internacional, ele tira o Yuri Alberto, coloca o Matheus Cadorini, tira o Saravia, coloca o Heitor e tira o Rodrigo Dourado e coloca o Bosquilha. Depois ele ainda coloca o Paulo Vitor mais adiantado, ele coloca o Gustavo Maia também na vaga do Patrick. Ele fez muitos experimentos, ele fez muitos testes. E um cara que foi mais do que aprovado nesse teste foi o Matheus Cadorini. Até porque o cara na sua estreia marcou o gol, o seu primeiro gol como profissional e diante da torcida no estádio Beira-Rio. Um escanteio muito bem cruzado pelo Heitor, que ele subiu mais alto do que todo mundo e da sua especialidade no jogo aéreo de cabeça, torneou no canto do goleiro da Chape e fez o 5º gol naquela altura do Internacional. O Diego Aguirre falou sobre o Matheus Cadorini. Destacou que o jogador está treinando muito bem, vem sendo um dos destaques nos treinos no CT Parque Gigante e que agora o Inter ganha uma opção interessante para o setor do ataque. Ou seja, o Cadorini deve ter continuidade. Ele passou no teste com o técnico uruguaio e deve ter outras oportunidades no time titular, no time principal do Internacional. Eu destaco, por exemplo, que o Yuri Alberto está com 2 cartões amarelos e a qualquer momento o cara pode levar o terceiro e ser suspenso. E o Paolo Guerreiro foi cortado da seleção peruana e é bem possível que ele fique um tempo ainda fora dos gramados. Logo, o Matheus Cadorini hoje é o reserva imediato do Yuri Alberto e deve ter oportunidades ao longo dessa temporada, foi o que destacou o técnico Diego Aguirre. Além disso, é claro que o treinador uruguaio falou muito sobre o ambiente do Beira-Rio na goleada sobre a equipe da Chapecoense. E eu que estive lá posso falar, tá? O ambiente fez total diferença na atuação dos jogadores.
Tu via que era um clima diferente, era um clima positivo. E que, claro, ajudou muito o fato do Yuri Alberto com 1 minuto abrir o placar, do Tyson com 5 minutos ampliar o jogo, mas o ambiente do Beira-Rio jogou a favor. O Inter começou a jogar por música, teve confiança e alguns jogadores que inclusive eram contestados, como Lindoso, como Moisés, como Patrick. E o Aguirre destacou especialmente essa situação envolvendo o Patrick, que é um jogador que foi muito criticado pelo torcedor do Inter ao longo dos últimos jogos. Tanto que antes da partida, quando anunciam a escalação dos jogadores no telão, o Patrick foi vaiado. E o Aguirre viu isso. E o Aguirre comemorou o fato do Patrick ter saído aplaudido. E disse que isso dá muita confiança, não só pro Patrick, também pro Moisés, que é outro jogador que vinha sendo criticado, poder seguir num bom nível, poder melhorar o seu nível ao longo do Campeonato Brasileiro. Um dos pontos mais destacados pelo Aguirre é isso, a recuperação que alguns jogadores tiveram a partir da confiança que se adquire em um jogo, em uma atuação como foi a do jogo contra a equipe da Chapecoense. E o Patrick entra nesse bojo porque era um cara que a torcida vinha pegando um pouco no pé. Outro ponto que foi destacado pelo Diego Aguirre é a dupla Tyson e Yuri. Tem gente chamando de Ty Yuri, porque os caras jogaram muito, jogaram por música no jogo contra a Chapecoense. E o Aguirre relatou que nessa partida ele já havia tentado fazer isso em outros momentos. Ele encostou o Tyson um pouco mais para perto do Yuri Alberto, para eles se conversarem, para eles fazerem jogadas entre si. E deu muito certo. O Tyson hoje, inclusive, comemorou que ele deu a primeira assistência para um gol do Yuri Alberto, que as outras assistências que ele dava, o Yuri Alberto errava, que ele pegava no pé do Yuri. Hoje deu a assistência com muita qualidade, o Yuri Alberto botou para dentro e o Tyson comemorou bastante isso, o Aguirre também. Aliás, o Aguirre rasgou elogios pro Yuri Alberto, falou do profissionalismo, falou que é um cara que se dedica muito, que tem certeza que é um centroavante de alto nível mundial e que ele vem falando isso ao longo dos últimos tempos e que o Yuri Alberto vai dar muito bom. O Aguirre, ele se desmancha quando fala do Yuri Alberto, é um jogador que ele admira muito e não é à toa, já que o Yuri Alberto vem jogando demais, fez 3 gols contra a Chapecoense, foi importante e a gente já falou sobre isso e sobre a importância dele pro campeonato. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols, 3 deles marcados na partida de hoje contra a equipe da Chapecoense. Outro ponto importante também que eu destaco aqui é a oportunidade que o Bosquilha teve. Eu trouxe durante a semana a informação que o Bosquilha estava um pouco descontente por conta da ausência de oportunidades que ele ganhava no time titular. Hoje ele jogou 45 minutos. Eu não conversei com o Bosquilha, não conversei com pessoas próximas ao Bosquilha, mas a ideia é que ele possa ter uma continuidade, que ele possa ter uma sequência. O Aguirre, quando destacou os objetivos dele com as trocas na segunda etapa, ele destacou: precisei dar minutos para o Bosquilha, porque é um jogador que o Inter confia. E apesar do Bosquilha estar um pouco encucado com essa história de ele não estar jogando, a direção do Inter, a comissão técnica do Inter afirmam confiar no Bosquilha. E ele não tem tido oportunidades por falta de possibilidade mesmo. Hoje o Aguirre colocou ele para jogar, com certeza teve uma conversa em separado com o jogador em relação a essa insatisfação dele e, na minha visão, pelo menos ele atuou bem, tá? Carteou ali no meio campo, deu saída de bola, deu tudo aquilo que ele precisava dar. Um pouco fraco na marcação, é verdade. O Inter perdeu muito poder de marcação porque saiu o Rodrigo Dourado. Mas não acho que foi culpa exatamente do Bosquilha. Ele pode ter mais oportunidades daqui pra frente. Ele jogando naquela posição que o Aguirre testa ele bastante, que é como um volante. Pra fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu quase acertei tudo. Primeiro que o Santos e Grêmio eu cravei. Eu falei lá no debate da dupla. 1-0 Santos, esquece. 1-0 Santos. Deu 1-0 Santos. Cravei. O Chape Inter, eu apostei 3-1. Deu 5-2, errei feio. Mas assim, eu apostei também, dei uma cercada na vitória do Inter. Eu joguei 10 pila na vitória do Inter. E a odd estava 1,52. Então eu recuperei R$5,20 de volta. E já deu, porque o grosso mesmo eu embarquei e ganhei na vitória do Santos por 1-0, porque aí placar exato é odd altíssima, tá? Faz como eu, te registra na KTO, coloca o cupom ADUPLA e ganha de bônus 20% em cima do teu primeiro depósito, tá, gente? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Daqui a pouquinho tá chegando Matheus Dávila com o Diário do Grêmio. Pode ter muita informação nova. Filipão cai, Filipão fica, não sei, vamos ver. Beijo, tchau.